Acho que a partir de agora a conversa é outra, os jogos eliminatórios são maiores, é um jogo só para decidir onde vai e o Corinthians cresce. Mas também vejo o time bastante confiante desde o ano passado. Levou o Paulista, né, na maciota, só usou força máxima nos clássicos, conseguiu ganhar com o time alternativo, ganhou a Supercopa, então a confiança tá plena no Corinthians por enquanto. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Agora vamos ver mais informações. Ontem nós vimos muitas análises, elogios ao Timão e hoje vamos acompanhar mais uma que está bem interessante, que rolou lá no programa Cartão Verde, né? No canal da TV Cultura. O Tirone, o Mauro César falaram sobre essa vitória do Corinthians, o que esperar a partir de agora, né? O Corinthians vai enfrentar a Portuguesa na próxima fase do Paulista e é isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se e assim vocês não perderão nenhuma novidade sobre o Timão. Sem mais enrolação, vamos ver tudo que eles falaram a partir de agora. A rodada como começou, usou um time mesclado diante do São Bernardo em campo, tratou de se impor sim e assim desenhou um placar magro, 1-0. O Timão viu o Yuri Alberto sair machucado, o Dorival depois do jogo lamentou as condições do elenco, afirmou que o time não chega na fase eliminatória no melhor momento, mas daí a perder a condição de favorito, vai muito, não vai não, Mauro? Mas acho que agora sim entra numa fase de jogos eliminatórios, é outra pegada, né? A questão é que o Corinthians tem esse compromisso atrasado, né, contra o Atlético, naquele piso de raspa de coco, né? É esse mesmo. Plástico, né, que tem ali, que tá uma coisa medonha ali. Eles que deram uma reduzida na raspa de coco para ficar um pouco menos feio. Menos feio. O piso artificial lá da Arena da Baixada, né? E vai ter que jogar lá. E, evidentemente, teria que jogar em algum momento, né? Então, isso pode afetar, né? Que é uma sequência de jogos. Porque depois dos jogos, tem os jogos do Brasileiro depois. Essa que é a questão. Quem você escala no final de semana, sabendo que você tem outros compromissos na sequência, né? E, no caso específico, o Corinthians tem antes e depois, né? Mas eu acho que agora, quando chega nessa fase, é outro papo. Bom, e o Yuri Alberto, na verdade, teve a lesão, saiu ontem, né, no finalzinho da segunda etapa, sentindo a coxa esquerda, foi constatada uma lesão de grau 2, o que geralmente exige de 4 a 6 semanas. Como é que fica um Corinthians sem Yuri Alberto, Oscar Luiz? Acho que perde, mas eu tô com o Mauro, eu acho que a partir de agora a conversa é outra, os jogos eliminatórios são maiores, é um jogo só para decidir onde vai e o Corinthians cresce, porque tem recurso. E assim, o Corinthians gosta normalmente do caminho mais curto, o técnico também. Então, a tendência, eu acho, que entre estadual, jogo decisivo e brasileiro é estadual. E tem um componente que eu acho interessante para quinta-feira. Estadual? Para o Corinthians sempre foi assim, né? O ano passado foi assim, por exemplo, né? Dorival para brasileiro, pontos corridos, ter que convencer o homem, não é tão simples. Por exemplo, quinta-feira. Mas é melhor ele começar a levar mais a sério para não vir. Mas a vitória sobre o Bragantino deu um respiro, né? Foi uma boa vitória importante depois de ter perdido para o Bahia. O Corinthians vai fazer seu primeiro jogo como visitante no Brasileiro contra o Atlético no piso de coco. Piso de coco. O Yuri Alberto está machucado. O Garro e o Memphis não gostam de jogar no piso de plástico, né? Já algumas vezes já reclamaram e o Garro nem tem ido. Então, vamos pensar se seguir a programação dos últimos jogos em gramado sintético, o Garro e o Memphis não vão. Já sem o Yuri já fica uma outra coisa, né? Fica sem o trio para o jogo do Brasileiro. Agora você vai ver, Domingão, Canindé, vai estar todo mundo aí menos de Yuri, eu acho que agora com essa lesão, né? De qualquer forma, o Corinthians vem contratando alguns jogadores, já teve uma outra lesão muscular em atacante, tem que ver um pouco essa preparação que mesmo revezando jogadores, o Corinthians tem tido algumas lesões nesse início de temporada, né? É uma situação que eu acho que passa a preocupar. Mas também vejo o time bastante confiante desde o ano passado. Levou o Paulista, né, na maciota, só usou força máxima nos clássicos, conseguiu ganhar com o time alternativo, ganhou a Supercopa, então a confiança tá plena no Corinthians por enquanto. Acho que realmente o desafio no final acaba sendo o brasileiro, né? Às vezes quando eu vejo o Corinthians, e quando foi o caso agora, não tinha Memphis, não tinha Gustavo Henrique, na verdade tem uma limitação ali, por mais que talvez essa coisa tenha ficado sem poder contratar e tal, mano. Talvez agora chega Alain, chega outro, talvez consiga equacionar um pouco isso. A questão é o que vai ser a prioridade, né? O jogo da Portuguesa, o jogo do Atlético, preserva alguém contra o Atlético, ainda mais num piso que não está legal. Para ter inteiro contra a Portuguesa ou
ou prioriza o campeonato. Aí são escolhas que vão ter que ser feitas, né? E eu concordo com o Arnaldo. Acho que é muito provável que o Campeonato Paulista seja tratado como algo mais relevante para ser mais um título. Bicampeão paulista, ganha a Copa do Brasil e tal, aí dá uma certa folga, né? Porque no ano passado os corintianos ficaram tratando o título paulista como se fosse um título mundial. Durante meses foi isso aí. Foi uma supervalorização evidente. Foi contra o Palmeiras e tal, evidente, mas foi um exagero. Acho que explica quase tudo, né? Foi um exagero. Aí no final ganhou a Copa do Brasil, aí sim, ganhou um título mais relevante. Mas foi tratado dessa forma. Ganhou a Supercopa. Então é provável que realmente o brasileiro fique em segundo plano. Eu não ficaria surpreso também com isso, não. E o Arnaldo citou essa questão do time muito confiante. O Dorival também, com essa história recente, ganhou uma estatura que eu não vou dizer que ele não tinha, mas na verdade ele recuperou, porque teve passagem pela seleção e tal. Ganhou uns créditos, né? Como diz aqui o Mauro. O técnico precisa ter crédito, precisa ter as fichinhas lá. O Dorival tá bonito. E assim, o Campeonato Brasileiro é tão longo, tão diluído, que tem momentos que você prioriza o Campeonato Brasileiro e às vezes você prioriza a outra competição que você está envolvido. Sempre vai estar envolvido numa outra competição, quase sempre. Então agora o emergencial é mesmo o Campeonato Paulista, porque tem clássicos, porque, enfim, é importante para o Corinthians. Mas daqui a pouco, se apertar no Campeonato Brasileiro, toda a atenção vai para lá. Bom, vamos falar do São Paulo que enfrentou a Ponte Preta. Que vai pegar quem agora? Vai pegar o Corinthians. Corinthians. São Bernardo 0-1 pro Corinthians. Não vi absolutamente nada desse jogo, porque eu tava fazendo São Paulo. Aqui eu não minto, tá? Obviamente vi os melhores momentos. Vi que o Yuri Alberto saiu lesionado. E aí, ô Renatinho, 1-0 pro nosso Timóteo, se classificando também. Gostou do que viu em São Bernardo? Aquele joguinho mais ou menos, né? A última rodada, no geral, foi assim, né? Mesmo que até, por exemplo, o jogo do São Paulo que nós fizemos, o São Paulo precisava da vitória para classificar, mas foi um jogo mais assim, meio enrolado. São Paulo e Corinthians ficaram a um gol, a um empate de ficarem fora. Da Ziquezira, né? Se o São Bernardo empata, o Corinthians estava fora. Se o São Paulo empata, se a Ponte empata, o São Paulo estava fora. E aí, Renatinho, 1-0 pro nosso Timóteo. Então, cara, no geral, quando o Corinthians apertou um pouquinho, estava um pouco mais afim, ele conseguiu chegar, conseguiu criar, acho que produziu realmente para ganhar o jogo, mas oscilou muito, né? O Corinthians termina o primeiro tempo muito bem, aí o segundo tempo melhora, e aí chega o gol, enfim, mas eu acho que é mais uma questão de a gente olhar para questões individuais. Acho que o Alan fez mais um bom jogo, querendo, afim, sabe, proativo. O Vitinho, acho que fez um bom jogo. Acho que muita gente pega no pé, mas eu achei que ontem ele fez um bom jogo. O Garro ainda não voltou da Argentina. Desde a temporada passada não se vê. Aí então um menino veio no Instagram, mas pô, você não viu a falta que ele bateu, não sei o quê? Tá bom, mas ele bateu bem as faltas e tal, mas assim, é um jogador que tá sem mobilidade nenhuma, cara. Encosta nele, cai, não consegue, cara, não tá conseguindo jogar. Então assim, acho que ele rodou o elenco, né, meu? Conseguiu dar a oportunidade de Pucioca, que foi pro Torino e não foi. O Milan jogou. Enfim, e tem duas notícias, né? A grande notícia da temporada, que é o André Luiz, um absurdo que esse maluco tá jogando. Vai embora, É né? loucura. Eu brinquei que não vai pular fogueira aqui em São Paulo em junho, não. Isso aí vai. Daqui a pouco vai. Do estilo de lá, né, mano? Perfilzaço, assim, perfilzaço, Impressionante. esquece. E aqui a questão do Yuri, né, cara? O Yuri entrou no jogo já pra reta final e até o Vessone publicou a imagem dele saindo do estádio carregado, cara. Deu e passe aí, pro gol, né? deu passe pro gol, enfim. De verdade, mano. Pelo que a gente tá vendo ali, eu acho que é no mínimo grau 2, se não for 3, né? E tem lesões musculares de grau 3 que é até Precisa cirúrgica, operar. né, cara? Precisa religar os... Fiz a brincadeira mano, com... foi do Evangelista, né? Grau 3. Tudo bem, até o Murilão, que é aquela da nossa produção, até falou, o Yuri é um cara que se recupera rápido, né, meio, mas mesmo assim Agora, eu fiz a brincadeira com vocês do Santos. Qual que seria a nota? Para esse nosso Timóteo. Nota! O Corinthians é muito claro aquela coisa da mobilização pro jogo, né? Nossa. Cara, isso é evidente, cara. Tem dia que o Corinthians tá mobilizado, tem dia que o Corinthians não tá mobilizado. Ontem tinha muito jogador que saindo do banco e tal, mas acho que é uma nota melhor que a do Santos. Eu dei nota 6 pro Santos, acho que eu colocaria uma nota 7 pro Corinthians, assim. Só o Renatinho falou do André, às vezes a galera
brinca comigo, assim, nas minhas redes sociais e tal, na live, falando que eu tenho alguns jogadores que eu pareço empresário de uns caras, assim, né? Porque eu elogio muito, eu gosto muito de alguns caras e aí acabo falando. O André, eu tô falando desde o início do ano, esse moleque é de verdade, mano. Ele joga em qualquer posição do meio de campo, tirando a camisa 10, né? Que você precisa dele. Meia pela direita, ele jogou bem ontem, foi o melhor em campo ontem do lado do Corinthians. Meia pelo lado esquerdo, um segundo volante. Cara, ele tem características, eu não quero vender ele porque, não sou empresário de verdade, dele, e outro porque o Corinthians acha que vai ser importante, mas é um jogador com cara de futebol europeu, assim, pronto para chegar e se desenvolver no futebol europeu. O André é um volante com muita... É um meio-campista, né? Com muita cara de futebol moderno e que tem uma capacidade de não sentir jogo invejável para um moleque da idade que ele tem. Quando ele surgiu, o torcedor do Corinthians recebi muita mensagem falando assim, mano, espera 10 jogos que esse moleque é bom de verdade. E eu não conhecia, né? Eu não sou um cara que acompanha muito a base. E hoje O André Luiz era lateral direito reserva na base do clube. Então, mas o moleque que viam jogar fala, cara, esse moleque é bom de verdade, você vai ver. E aí, agora eu tô vendo e realmente ele é um baita meio campista. A gente sempre transmitiu aqui na TNT, né, Sub-20, eu nunca tinha ouvido falar dele. Eu não conhecia também. Eu falei, da onde que vem esse cara? Não era um jogador que tinha protagonismo mesmo, não. Futebol tem essas coisas. Sim. Eu vou falar... Aliás, aquele papo de que o Kaká foi reserva do Alisson também é outra... não é tão verdade não é tão verdade isso aí, não. O Kaká era mais novo, vinha de uma questão acho que de lesão. Tem alguns argumentos que... O Kaká teve ele botou tobogã, pô. Ele quase virou paraplégico. Quase ficou paraplégico. Ele podia não andar mais. Mas é que a verdade é que realmente ele subiu profissional porque o Harrison estava no Sub-20. Isso é verdade. Isso é verdade. Ele não Na tava final reserva, lá do Rio-São Paulo, ele estava no profissional porque o Harrison tinha ido pro Sul-Americano Sub-20, se eu não me engano. E aí, assim, sobre o André, cara, eu de fato fiquei impressionado. Vou colocar aqui só uma possibilidade, tá? É uma loucura a gente pensar que esse moleque pode dar um passo muito maior do que a gente projetava, e eu tô falando de seleção brasileira. Muito cedo ainda. Para agora? Acho que não. Não, porque assim, hoje... Durante um momento ficou ali uma dúvida, quem que vai ser os reservas imediatos? A gente falou sobre isso ontem, por exemplo, na transmissão do jogo do São Paulo, né? O Bruno Guimarães, por exemplo, não vai para essa lista. O Bruno Guimarães teve uma lesão grave também. 2 meses. Uma lesão de mais ou menos de 6 a 8 semanas, lesão muscular. Então, não vai para a convocação de março. Aí, por exemplo, você me perguntou do Marcos Antônio. Eu acho que o Marcos Antônio é um nome selecionável, inclusive já esteve em pré-lista. Estaria na frente do André, por exemplo. Então, acho que o meio-campo, os jogadores de meio-campo, acho que na cabeça do Ancelotti já está muito perto de estar fechado. É Casemiro, Bruno, Paquetá e Andrei Santos, e mais um ali que talvez apareça, talvez uma vaga para o Neymar. Mas o lado bom é que o Corinthians tem umas boas notícias, né? Primeiro com o Bidon aí se destacando no final do ano passado, decidiu ali, fez aquele lance espetacular na final da Copa do Brasil. E agora também surge o André como uma grata surpresa para esse início de temporada, tendo em vista que o Timão não pode contratar. Então, olhar para a base e achar 2 bons jogadores, 2 jogadores que certamente terão um potencial muito alto, é um grande achado e, consequentemente, vai gerar muita grana nos cofres do Corinthians. O que resta agora é a diretoria saber, né, como contornar essa situação e, principalmente, vender muito bem na janela do meio do ano. O Bidon não deve passar da próxima janela e o André seria ideal ficar pelo menos até o final de 2026 para ajudar tanto o Corinthians, mas também para ganhar um pouco mais de rodagem antes. Quem sabe de conseguir para um grande time no futebol europeu. Deixa o like, inscreva-se no canal e comente também o que vocês acham. É muito importante a opinião de cada um de vocês. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Obrigado a todos. Valeu!